Amém. Boa noite. Sente aí no seu lugar e abra a sua Bíblia na terceira carta de João, capítulo 3. João, a terceira de João não tem capítulo. É só um versículo que é 2. Eu estou com a minha cabeça em outro lugar. Mas ela já retornou. Está aqui outra vez. Esses próximos 3 dias serão dias que marcarão sua vida para todo sempre. Diga assim: hoje começa uma mudança. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Posso ler? Posso ler ou contar uma história? Preste bastante atenção. Tinha numa cidade, diz que pastor nunca prega se não contar uma história primeiro, né? Eu estou tentando ser pastor. Eu ainda não sou. Eu sou um aspirante ainda. Eu vou chegar lá. Se o Tiago Pérez chegou, como é que eu não chego, né, irmão? Eu vou chegar lá. Diz que tinha numa cidade um homem muito rico. Preste atenção na história. Escute a história. A história tem tudo a ver com o que eu vou pregar para você. Diz que tinha um homem muito rico, mas rico. Dinheiro não era o problema para ele. E aquele homem um dia chegou com um rabino e disse assim para ele: Rabino, eu queria que o senhor me ajudasse, que o senhor me aconselhasse, porque eu tenho tantas dificuldades na minha vida, lutas, problemas, que eu não consigo resolver. Eu queria que o senhor me ajudasse a resolver esses problemas. O rabino aquele rabino vivia numa casa muito ampla, confortável, né? Uma vida até razoável. Aquele rabino virou para ele e disse: senhor, rapaz, puxa vida, olha, eu não sei como te ajudar. Felizmente eu não tenho resposta para ajudar você nessas lutas, nessas dificuldades que você tem, nessa situação que você está nela para resolver isso. Eu realmente não tenho, sinto muito, mas eu conheço um rabino que mora em tal lugar, mas pensa num lugar longe, né? Parece assim quando você sai lá do Rio Grande do Sul para atravessar assim para o norte do país. E era naquele tempo onde não tinha avião, não tinha helicóptero, né? Você tinha que andar ou de barco, a cavalo ou a pé. Aí o fazendeiro: eu vou atrás, porque eu preciso resolver minhas dificuldades, eu vou atrás desse rabino, onde ele mora, eu vou atrás dele. Foi, pegou um barco, mas andou, abasteceu o barco, botou mais gasolina, mas passou o rio, foi embora. Chegou num lugar, não tinha mais como passar no caminho, agora tinha um cavalo, arranjou um cavalo, montou no cavalo e foi, mas andou dias viajando. Chegou lá na frente, tinha uma trilha, não tinha mais como passar a cavalo. Ali era só a pé, desceu, caminhou, desceu, subindo, descendo. Aí quando chegou no lugar, quando ele subiu, uma subida bem alta, íngreme, para subir ali era difícil para subir naquele local. Ele viu uma cabana, falou: deve ser aqui. Chegou lá na cabana, bateu na porta, ninguém atendeu. Ele abriu a cabana. Quando ele abriu a cabana, tinha um banquinho com uma mesinha, vazio. E só aquele cômodo vazio ali, não tinha mais nada. E ele ficou por ali, esperando para ver se aparecia alguém. E de repente, ele olhou, vinha um homem subindo e descendo. A madeira, a lenha, o leite, um balde de leite,
uma lenha no outro braço, uma sacola com uns peixes que ele tinha pego, e aquele homem está subindo naquele negócio, e levou horas, aquele homem chegou ali e o encontrou dentro da sua cabana, eles conversaram, aquele homem fez um jantar, depois do jantar, aquele rabino virou para ele e disse: e aí, o que te trouxe aqui, o que eu posso ajudar você? Ele foi e falou: olha, rabino, é porque eu tenho muita dificuldade, eu tenho umas lutas que eu preciso superar elas, vencer e tal. Eu queria que você me desse uma ajuda com isso. Aí o rabino virou para ele e falou assim: puxa, sinto muito, não posso te ajudar. Ele falou: como assim? O rabino fulano falou que você poderia me ajudar. O rabino foi e virou para ele: infelizmente, nisso daí eu não posso ajudar você com nada, porque eu não tenho nem ideia do que seja dificuldade. Ninguém entendeu nada, mas... Se ele sozinho, para subir uma ladeira daquela, ele quase não conseguiu subir, ainda imagina o rabino com a lenha, com balde, com peixe, carregando todas aquelas coisas, subindo aqui dentro. Não tinha dificuldade nenhuma, né? Ou seja, em outras palavras, quanto mais você dá importância às suas dificuldades, maiores elas ficam. Tá bom? Amado, diga-se: eu sou amado. Desejo que te vá bem em quantas coisas? Em todas as coisas. E que tenhas saúde. Assim, como o quê? Como o quê? Como bem vai a tua alma. Ou como próspera é a sua alma. Prosperidade, hoje nós estamos naquele primeiro dia da batalha, né? Então a batalha hoje é do cacau. Prosperidade não começa no seu bolso nem na sua conta bancária, começa dentro da sua cabeça. Quanto de informação de prosperidade você tem aí dentro? É o quanto de dinheiro você terá no seu bolso ou na sua conta bancária. A sua conta bancária está tão cheia ou tão vazia quanto cheia está de Deus a sua alma, ou vazia estará o seu bolso e também a sua alma, se não tem nada de Deus aí dentro. Então, por isso, quando João escreve essa carta e ele diz: olha, eu desejo, é o querer, é a vontade de Deus que nós estejamos bem em todas as áreas da nossa vida. Isso aqui é solução para qualquer problema. Quanto mais informação de Deus você tiver, porque toda luta, toda dificuldade reside dentro da nossa cabeça. Ou seja, o problema não é o meu bolso. O problema é o que está aqui. Um dia, por exemplo, eu vi uma entrevista de uma jovem, uma moça. Acho que ela era moça, não sei se ela era moça, se ela já é mulher. Mas ela era bem jovem. E ela disse assim: olha, eu me formei logo cedo, trabalhei numa empresa durante alguns anos. E eu ganhava 15 mil reais, era o meu salário. Depois, lá naquela empresa, eu perdi o meu emprego e foi difícil para mim conseguir uma outra empresa pela crise. Isso aqui é verdade, tá, irmão? Quando teve aquela crise, aquela bolha lá dos Estados Unidos, aquele negócio que depois veio para cá, que a Dilma segurou aí, né? Fez uns negócios aí para não chegar a crise aqui, mas a crise chegou do mesmo jeito, só atrasou ela. Ela chegou posteriormente, a conta veio bater na porta.
naquele tempo lá, que fechou muitos locais, empresas. Eu me lembro que lá em Belém do Pará, quando eu morava lá nessa época, muitos pequenos empresários fecharam as portas, concessionários, carros, lojas de automóvel, o que foi, mas tinha loja para alugar que era coisa assim terrível, de tanta gente que foi à falência. E naquele tempo essa moça perdeu o emprego dela. Ela disse para mim: consegui outro emprego, eu consegui um ganhando 5 mil reais. E depois eu perdi esse de 5 mil também. Eu fui para outro ganhando 1.700. E era no trabalho que até então, quando o camarada estava, o repórter, conversando com ela, o trabalho onde ela estava no momento trabalhando, 1.700 reais. Mas ela era uma pessoa que tinha capacidade para produzir e ter um salário de quantos mil? Ok. Por que ela estava ganhando 1.700? Não responde, né? Que você não sabe, você não conversou com ela. Claro. A mesma coisa. Se Deus deseja que eu vá bem e que em todas as coisas eu esteja bem e tenha saúde e seja próspero como é próspera a minha alma, então Deus está me dizendo algo, certo? Que aquilo que ocupa meus pensamentos, que ocupa os meus desejos, que ocupa o cerne da minha vontade. Quanto mais informação eu tiver, eu tenho uma grande possibilidade de estar bem, de ir bem. Em qualquer área, não somente nas finanças, mas como finanças é o tema de hoje, e é o que nós vamos tratar hoje, então hoje nós vamos começar aqui, amanhã de novo e na quinta-feira outra vez. Então toda luta que cada ser humano ou qualquer ser humano tenha, ela não começa na sua casa, nem no seu casamento, nem nas suas finanças, ela começa dentro da sua cabeça. Ela está dentro de você. Ela começa nos seus pensamentos. Os seus pensamentos, as informações que você tem, que você vive, que você respira, que você carrega, que você vê, que você alimenta, essas informações irão ditar como vai ser a sua vida amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, porque muitas pessoas, você encontra com elas um dia e elas não estão legal. Passa um ano, você encontra com elas e elas não estão legal. Passa 2 anos e você encontra com elas e elas continuam do mesmo jeito. Passa 5 anos e elas estão indo de mal a pior. Quando a nossa tendência é melhorar a cada dia. Se eu e você aplicarmos o que nós vamos tratar aqui hoje na nossa vida, a tendência é a nossa vida melhorar e a gente progredir e começar a ir bem em todas as áreas. Eu não vi nenhum amém, mas é isso mesmo. Tá bom? É porque às vezes você não acredita mais nem em você, né, irmão? Se você não acredita no governo, se você não acredita, né? Tem gente que diz assim: eu só acredito em Deus. Jesus disse que você também tem que acreditar em você. Não é só em Deus, não. Você tem que acreditar em você. Diga assim: eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Por isso, Jó, lá no capítulo 35, Jó, eu acho que seja, eu nem sei, eu não perguntei Jó, mas eu acredito que seja Jó 35. Parece que seja, né? Eu não sei se é Jó 35 ou é Jó 36, eu acho que é Jó. Mas você está no 35? Se não for o 35, é o 36, né? Lá no 35 ou no 36 de Jó, que é no 36 e não é no 35, é 36, gente. Eu estou conferindo, eu conferi, ué. Pelo amor de Deus, está vendo os pensamentos, ó? Jó 36, versículo 11, diz assim: se o ouvirem, então preste atenção, aqui é a condicional, se, minha mãe, ela falava assim: meu filho, todo oeste tem a perninha torta.
significa que você pode não alcançar. E se você não alcançou, não é porque Deus quis, porque dependeu de você e você não fez nada para chegar naquilo. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos de que forma? Morrendo à míngua. Como vai acabar os nossos anos? Em delícias. Então a tendência de quem é crente é melhorar a cada dia e a cada ano. Diga assim: o ano da magrela na minha vida está acabando agora. Porque daqui para frente, 2022, né, o resto de 2021, porque em 2021, outubro, novembro e dezembro, você vai recuperar 2021. E 2022, 2023, irmão, você vai virar um jato. Diga assim: eu vou voar. É porque Jacó não, Abacuque ele falou, Jacó, já vou entrar lá na palavra de Jacó já, né? Abacuque diz que Deus, ele não tinha ovelha no curral, ele não tinha oliveira, ele não tinha uva, não tinha vinho, não tinha nada, mas ele diz: mas o Senhor fará os meus pés caminharem na altura. Eu posso não ter nada, mas Deus vai fazer eu subir. Você pode não ter nada hoje você está na miséria, desgraçada, miserável, mas a partir de hoje você vai começar a subir, porque você vai começar a superar isso, e nunca mais você vai voltar aonde você esteve até hoje. Hoje eu estou bonito demais, hoje eu estou profetizando bem, hein? Eu quero ver na hora da oferta se eu estou pregando bem mesmo. Então, bora. Então vamos embora lá, porque diz: se eu ouvir, se eu servir, a tendência é que os meus dias melhores e os meus anos terminem cada vez mais um melhor do que o outro. Porque melhor do que 2021 é só 2022. Melhor do que 2022, 2023. Se você ouvir e se você servir. Agora vamos lá para Gênesis 20 não. Gênesis 28, é 20 mesmo. Gênesis 28, versículo de número 10. Lembra que eu preguei para vocês sobre Jacó aqui, nas chaves que abriu o céu sobre a vida de Jacó? Isso aqui está dentro da chave, viu? É mais uma chave. Foi proposital que eu deixei. Tem várias, não é só 7. Olha que coisa bonita. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Pode passar aí, filho. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: quem quer ouvir Deus falar contigo aí? Oh, Jesus, de sábado para domingo, oh, mas como foi coisa boa, meu irmão. Eu sentei na sala de aula e Jesus pregando para mim, falou: esse que você vai pregar domingo de noite. Foi a pregação de domingo de noite. Quem não tomou essa palavra de domingo de noite e pôs na vida, não muda mais nunca. Porque aquela mensagem não foi minha. Eu estava dormindo, sonhando com a mensagem, e Deus disse assim: do jeitinho você entendeu? Eu falei assim, ficou uma coisa que eu não entendi. Como é que aquele negócio de partir, não, aquele negócio de levantar, andar, primeiro, vamos voltar lá, anota aí. Eu anotando no sonho, eu estava anotando. Assim, ele falou: isso aí mesmo, você vai falar, de manhã você vai falar sobre levantar, e agora de noite você fecha o caixote de Satanás. E você vai mandar o povo atravessar. Ok. Aquela mensagem foi de Deus, irmão. Eu sonhei, olha que coisa linda, meu irmão. Eu sonhei Jesus pregando para mim. Meu Deus do céu. Quem pode uma coisa dessa?
Mas deixa eu te dizer quando é que Deus te dá sonho. Ele dá, irmão. Ele quer que você sonhe também. Ele quer te falar, sonhando pessoalmente. Ele quer falar. Ele gosta da gente. Diga assim, Deus gosta de mim. Amém. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Versículo 14, Deus disse que ia dar. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Diga, eu sou gente, eu tenho família, eu estou incluído nessa promessa. Isso, presta atenção, vai lá, versículo 14. E eis que estou contigo, diga assim, Deus está comigo, a partir de agora nada vai me deter. E te guardarei, vou ter a proteção, diga, eu estou protegido. Que aonde quer que fores, se você for no inferno, o Senhor estará contigo e vai contigo na porta do inferno, batendo junto com o seu pé lá no inferno. E te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. O que Deus falou? Não vou te deixar até cumprir o que eu falei. O que Deus falou que iria acontecer com Jacó, irmão? O que Deus falou? Deus falou que aquele lugar onde ele estava deitado era dele. Aquela terra era dele. Aquilo ali era dele. Deus daria a ele. Ainda não estava nas mãos dele, mas Deus daria. Diga assim, o que eu preciso ainda não está nas minhas mãos, mas Deus vai me dar. Você tem certeza? Ok. Então vou voltar lá no versículo 10, porque eu li tudo isso com você só para o versículo 10, que eu não vou sair de lá, a mensagem está lá. Olha para cá. Quem aqui já fez alguma viagem? Você fez viagem de quê? De carro? Ok. Se você vai viajar, o que você tem que fazer? Você tem que preparar, certo? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de parar quando eu estou viajando de carro, principalmente nessa pandemia. E eu prefiro viajar de carro do que de avião. Se eu tiver aqui daqui para São Paulo, eu prefiro ir de carro do que ir voando. Voando é 2h20 você está lá, e de carro é o dia inteiro. Eu prefiro dirigir o dia inteiro e chegar lá. Só dá conta, 1.500 quilômetros dá, onde não tiver radar a gente vai mais um pouco mais rápido. Aí... Quem confessa e não for pego, se for pego, paga a multa. É transgressor, é um transgressor, confesso. Mas tudo bem. Então vamos lá. Eu prefiro o carro, né? Então o que eu faço? Eu faço um café, tem uma garrafinha assim, 300 ml é suficiente, não dá, vocês nem estudam. Eu tenho uma garrafinha pequenininha, põe dentro do meu carro, 300 ml de café, e faço uns pães de queijo, que eu mesmo fabrico, do meu gosto, do meu jeito, asso, coloco e levo comigo. Então eu posso, por exemplo, quando tem uma parada, alguma coisa, parei para abastecer. Enquanto o camarada abastece, eu tomo um café como um pão de queijo. Se eu tive uma necessidade de parar, eu vou lá, paro, faço a minha necessidade, volto para o meu carro, um pão de queijo, um café e acelero de novo, vamos embora. Porque a minha viagem vai mais rápido, se eu me preparar. Eu vou ter que preparar dinheiro para reabastecer o carro. Se acontecer de um pneu estourar ou furar, eu tenho que ter como consertar. Ou seja, então você tem que se preparar antes de você começar uma viagem. Porque só gente doida não prepara para poder fazer o que quer. Tem gente que eles querem fazer e as coisas acontecerem naturalmente. Mas venha cá, peraí. Você vai construir uma casa. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Um projeto, meu irmão.
Você vai fazer os puxadinhos? Não, vamos fazer um quarto aqui. Não, aqui não vai ser quarto, mano. Aqui vai ser cozinha. Vamos derrubar essa parede. Mas para com esse negócio de ficar derrubando, levantando, fazendo. Faz um projeto ainda que você vai. Só dá para fazer o quarto aqui. Faz só o quarto então. Depois você já vai, faz a sala. Depois você já vai, faz a cozinha. Depois você faz o banheiro. Aí daqui a pouco o seu projeto está pronto. Mas a primeira coisa é o projeto. Qual era o objetivo de Jacó? Harã, longe, distante, ele tinha que se preparar. E com o que ele se preparou? Ele parou nesse lugar chamado Berseba. Por que aquele lugar chamava Berseba? Alguém que lê Bíblia e pega dicionário, me diz por que chamava Berseba. Por que tem esses nomes na Bíblia e Deus põe essas coisas e deixa acrescentar esses negócios, irmão? Porque tem alguma relevância. Se não tivesse, Deus não deixaria colocar. Se não tivesse relevância, Deus colocaria Carlos ao invés de Berseba. Aí teria relevância, porque é Carlos, Deus mandou colocar. Né? Então, partiu Jacó de Berseba. Berseba foi o lugar aonde Isaac fez um juramento junto com o rei Abimeleque. Eles fizeram 7 juramentos um para o outro. Isaac não ultrapassaria aquele local para atacar Abimeleque, e nem eles passariam daquele local para atrapalhar Isaac. É chamado Poço do Juramento. A primeira coisa, para você ter certeza, vai primeiro no poço, na fonte, e abasteça e sacia primeiro a sua sede, beba água. Isaías, no capítulo 12 do seu livro, versículo 3, ele diz e chama e convida o povo de Israel para ir até as fontes da salvação para tirar água para beber. A sua ou a prosperidade, ou a sua bênção, ou o seu milagre, ele tem uma fonte. Essa fonte está onde? Na palavra de Deus. Então a primeira coisa antes de você ir, antes de você iniciar, antes de você tomar uma direção, um rumo, buscar um objetivo, primeiro vá até a palavra de Deus, que vai te dar a garantia de que o que você vai buscar, você vai conseguir. Porque se você parte sem Deus te dar garantia nenhuma, você está indo por sua conta e risco. É por isso que muita gente vai e volta de mão vazia. E diz assim, poxa, pastor, eu tenho lutado tanto, mas nada tem dado certo. Claro, Deus não te mandou fazer aquilo. Quem está fazendo é você. Você foi lá na fonte? Você iniciou sua caminhada, sua jornada a partir do quê? Da sua necessidade ou de uma garantia que Deus lhe deu? Porque tanto Isaac quanto Abimeleque, nunca mais eles se preocuparam um com o outro, porque eles tinham dado garantia um para o outro. O dia que Deus te der garantia do que Ele vai fazer na sua vida, uma das coisas que vai acontecer contigo, você não vai ter mais preocupação. Se você vive preocupado, meu irmãozinho, se você vive ansioso, se você vive dentro de necessidades na sua vida, uma coisa eu te afirmo: não foi Deus que falou nada com você, foi você que está fazendo, partindo-se de uma necessidade que você tem para uma busca que você precisa, mas não foi Deus que mandou você fazer. O que Deus não me mandou fazer, Ele não é meu fiador. Ele só é fiador do que Ele me manda fazer. Como Ele está mostrando aqui desde o começo, porque quando Ele está dando para Jacó aqui, digamos de passagem, Ele está só repetindo para Jacó o que ele iria fazer. Jacó já sabia, que era plano de Deus que ele fosse para Harã. Ok, Jacó estava ciente disso. Então, onde Jacó para começar a sua jornada para Harã,
ele para em Berseba. Ele está aqui, na fonte. Vai primeiro à fonte, vá à palavra de Deus, onde você vai ter a garantia da sua bênção, a garantia do seu milagre, a garantia da sua vitória. Vá primeiro nela. Abastece a sua alma, encha a sua alma de esperança, encha a sua alma de fé, encha a sua alma da vontade de mudar, de sair dessa miséria, de sair dessa coisa. Encha a sua alma disso e trabalhe em cima disso, porque se você não está convencido de que você vai chegar aonde você quer, nem Deus vai te levar. Deus não anda com gente que não sabe o que quer da vida. Deus não vai financiar projeto de gente fracassada que começa e não termina. Porque o problema nosso não é não é as dificuldades da vida e não é você perder uma batalha. O problema é você desistir daquilo que você busca. Daquilo que você quer. E como é que eu desisto, pastor? Simplesmente, você não sai da igreja, você não larga a fé, mas você também não chega a canto nenhum. Hoje dentro das igrejas está um amontoado de gente fracassada, de gente com problema, e eles não deixam, eles não saem, eles não vão embora, eles não desistem, mas a vida deles também não muda. Aí é como se estivesse dentro de uma penitência, né? Eu estou fazendo penitência para ver se a minha vida muda. Então Jacó só partiu antes dele ir nas fontes de Berseba, lá no poço do juramento, abastecer da água viva, que Jesus diz assim, ó: aquele que vir a mim, aquele que jamais terá sede, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque olha, meu irmão, 21 dias, segundo diz a ciência, você pode ficar sem comer, mas 3 dias você é o máximo que você pode ficar sem beber água. Então a água é muito mais importante na minha vida e na sua do que a comida. Quando Jesus associou, por exemplo, né, você pode ver, por exemplo, que a Bíblia diz que quando tinha o abismo das águas, onde é que estava o Espírito do Senhor? Parava sobre onde? Sobre as águas. Então, estava lá nas águas. Não é de agora, né? Quando Jesus fala com aquela samaritana, me dá um pouco d'água, ela diz assim: mas você é judeu e eu sou samaritano e você está me pedindo água para beber? Se você, como é que você me pede água para beber? Jesus virou para ela e disse assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem é aquele que te pede, eu te daria água viva. De que água é essa que Jesus está falando com a samaritana? Porque a samaritana está falando do poço de Jacó. Jesus está falando de que água? Da palavra de Deus, irmão. Então vai até a palavra de Deus e bebe. Mas bebe o suficiente para você começar, para você partir e chegar no seu destino final. Eu tinha uma coisa que eu protelava com Deus, por exemplo, acerca de ministério. Eu não quero ser mais um, porque mais um tem muitos dentro de ministério por aí. Eu disse: Senhor, eu quero fazer diferença. Se não for para ser mais um, se for para ser mais um, eu não quero. E eu protelei muito em aceitar e abraçar o ministério. Só abracei, sabe por quê? Porque Deus me deu garantias, porque eu fui na fonte primeiro beber. Eu só estou aqui hoje por causa das garantias que Deus me deu, senão eu não teria chegado nem até aqui onde eu estou. Até aqui nos ajudou o Senhor, ou nos trouxe Deus. Então, antes de você partir, primeiro beba água. Vá às fontes das águas, beba. Você tem que estar convicto do que você está começando e onde você quer chegar. Se você estiver convicto disso, você vai chegar lá, como Jacó chegou. E 21 anos depois, a vida de Jacó era outra, completamente diferente, porque ele mesmo confessou dizendo: eu atravessei este Jordão, 21 anos não, 20 anos, né? Eu atravessei esse Jordão apenas com um cajado. Hoje eu volto com 2 famílias. Por que Jacó prosperou?
Porque mesmo Labão roubando Jacó, mudando o salário dele 10 vezes, por que que ele prosperou? A ponto de poder dar para o irmão de presente 400 animais do melhor do seu rebanho. Você pode dar um presente hoje de R$400? Talvez você tenha dificuldade. Mas diga assim, mas isso não vai ser dificuldade mais para mim. Eu vou dar boi de presente. Eu vou dar, fala assim, irmão, eu vou dar boi para vocês fazerem no rolete. Não tem coragem nem de falar, irmão, quanto mais de dar. Ainda que Deus deu o boi para eles, fala, não, se eu perder esse boi aqui, eu vou ficar sem nada. Dá um boi para os homens que vencem, fazendo boi no rolete. Não tem nem homem que vence nessa igreja aqui mais. Cadê os homens que vencem aí? Sempre, só um. É difícil, né, irmão? Difícil. Nem vou perguntar às mulheres, porque senão eu fico com vergonha de tudo, porque no final eu sou o pastor de todos, né? Eu já fico com vergonha só mesmo, com esse só um. Mas tá bom, pelo menos a gente vai juntando e virando mais outros, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então partiu, pois, Jacó de Berseba. Só inicia algo que você vai concluir. E o que é que vai te dar a convicção de que você vai concluir? Vai primeiro a Berseba, vai primeiro à fonte das águas. Vai beber. Beba. Sacia a sua sede. Eu estava aqui dentro hoje estudando essa mensagem, eu estava me lembrando de um dia que nós fomos no maior monte daqui do Mato Grosso, lá na divisa com a Bolívia. E o primeiro dia que a gente subiu, né, nós subestimamos o monte. Primeiro teve uns caras que subestimaram a gente, né? Olhou para mim, para o Danielo, o dono lá da fazenda virou e falou assim, ô fulano, que era o empregado dele lá, você acha que esses dois aqui sobem, esses dois gordinhos? Irmão, eu subi caminhando e desci caminhando, mas o Daniel desceu escorregando, mas subiu e desceu. Importante é subir, né? Se arrastando, né? Nós, por exemplo, se tivesse um fio desse aqui, para a gente pular, eu tropeçava porque eu não aguentava levantar o pé. Mas nós descemos. Mas, além de tudo isso, né, antes de subirmos o monte, a água já tinha acabado. Ficamos no monte um pouco, depois a gente desceu, aí o profeta, que está bem assim, atlético, né? Camarada assim, bem, né? Treina bastante. Ele foi o primeiro que chegou no topo do monte, foi o primeiro que desceu, e ele foi lá numa nascente, e o pior que assim, lá do alto do monte, a gente olhava, e a gente via as águas, que a gente não podia beber. Aí o profeta desceu, correu, encheu a vasilha e nós bebemos aquela água. Mas sabe quando você bebe a água, acaba a água e a sede não passou? Aí o camarada, a sede está logo ali, a sede da fazenda. Irmão, a gente caminhou, mas não chegava nessa tal dessa sede. E o cara está logo ali, 300 metros. Aquele camarada deve ser desses caras que dá aula aqui, né? É coach, é incentivador profissional. E eu olhava assim e falava, mas é ruim que aquilo está a 400 metros daqui, aqui deve ter uns 5 quilômetros. Se olhava, você não via definição de nada. Mas nós chegamos, quando chegou lá na fazenda, o camarada tinha matado um porco e assou o porco inteiro, irmão. Vem comer, pastor. Quero não. O que o senhor quer? Eu quero água. Me dá aí. Ele trouxe uma vasilha de água, colocou lá do meu lado. Eu deitei lá no chão. E eu levantava, bebia água e deitava de novo. Levantava de novo, bebia água, e o pessoal tudo foi para lá para dentro jantar. Jantaram, comeram o leitão do camarada, tudinho, irmão. Não precisou nem da minha ajuda. Eles deram conta. Eu preferi não comer. A gente não tinha almoçado, nós não almoçamos, só tomamos café da manhã. A gente não tinha almoçado, não tinha jantado, era umas 8 horas da noite já, mais ou menos, umas 7 e pouco da noite por aí. A gente tinha chegado às 8. E eu numa fome, mas eu preferia beber a água. Até que a minha sede passou. Quando a minha sede passou, eu levantei de lá do chão e disse, vamos embora. Agora eu estou pronto para poder continuar.
Mas ali já estavam os carros lá na porta da fazenda, a gente já foi de carro já. Já não doeu mais nada e nem nos cansamos mais nada. Mas é o que eu te falo, se não tem a água, você perde suas esperanças e você vai ter que parar para reabastecer. Pega a água que você precisa para você poder fazer a jornada que você necessita. Pega a água primeiro, antes de partir. Lembra quando Jesus disse que quando alguém começa uma construção, ele tem que definir se ele vai dar conta de terminar, para que outros não venham e dizem assim, esse aí começou a construir e não terminou? Lembra disso? O que Jesus está dizendo é que ele não quer que você dê passos em falsos. Vá a ele vai te dar certinho o cronograma, você só segue o cronograma porque você já sabe a sua linha de chegada, onde você vai chegar, como você vai chegar e o que vai acontecer quando você chegar, porque o que Deus disse que faria com ele? Daria aquilo ali tudo para ele, não deixaria ele até que aquilo se cumprisse na vida dele. Então tudo que Deus te dá garantia na sua vida, ele não arreda, ele não sai de perto de você até que tudo isso se cumpra na sua vida. Deus não te dá esperanças falsas, Deus te dá esperanças concretas. Agora, para isso acontecer, vem aí uma outra parte. O versículo 11 diz assim, de Gênesis 28, chegou a um lugar onde passou a noite. E o que ele fez naquele lugar? Porque o sol já era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs na sua cabeceira. E deitou-se naquele mesmo lugar. Olha para cá. Folgado esse tal desse Jacó, né? Poxa. Por que ele estava indo embora daquele lugar? Da casa de seu pai. Por que ele estava indo embora? Porque seu irmão queria matar. Bom, tem alguém querendo te matar. E você está fugindo daquela pessoa. Você vai deitar para dormir, irmão? Acho que não é aconselhável, não é? É melhor você tomar distância o quanto, né? É melhor você chegar logo onde você tem que chegar o mais rápido, não é verdade? É melhor você largar esse negócio de deitar para lá, dormir, né? É bem melhor. Por que Jacó deitou e dormiu e ainda sonhou? Por quê? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você está cansado, você chega num lugar. Alguém aqui já dormiu ao relento? Já? Geralmente, o que você pega para pôr debaixo da sua cabeça? Você não está no conforto da sua casa. Você vai pegar ramos, capim, alguma coisa para você fazer com que fique mais fofinho o chão, para você poder deitar. Você não vai pegar pedra. Pegar uma pedra para pôr debaixo da sua cabeça. A cabeça já é dura com mais uma pedra, irmão. Debaixo da sua cabeça. Que conforto que você vai ter. Imagina, vamos nos colocar no lugar de Jacó. Você está fugindo do seu irmão poderia pegar um cavalo, pegar um camelo, perseguir ele, chegar ali à noite, o cara está dormindo. Não era melhor, já que ele cansou, sentar e ficar ali, virar a noite e ficar vigiando, observando, porque ele podia ser atacado, ele podia de um momento para o outro ser pego ali desprevenido, mas o cidadão folgado deita e vai dormir. Por quê? Essa palavra pedra, em hebraico, ela tem um nome. Mas ela também tem umas variantes. Kefa, Avanai, é umas variantes da palavra pedras. Né? Só que essa palavra, por exemplo, Avanai, significa pensamentos.
O dia que você for capaz de pegar os seus pensamentos negativos, pessimistas, às vezes até malignos, de medo, de insegurança, de dúvida, que você tem dentro da sua cabeça, de incredulidade, que você carrega dentro da sua mente, o dia que você for capaz de deitar no seu travesseiro e não se importar com o seu futuro, Deus vai falar com você. Agora, se você deita no seu travesseiro, preocupado, como é que você vai pagar suas contas, o que você vai fazer para mudar a sua vida, como é que vai ser o dia de amanhã, como é que você vai pagar o colégio das crianças, como é que você vai comer, como é que você vai vestir, como é que você vai viver, pagar seu aluguel, como é que você vai comprar sua casa própria, pagar a prestação do seu carro, como é que você vai ter isso, vai ter aquilo, se a tua vida está uma desgraça, a tua vida está uma miséria, se você está todo enrolado, está todo endividado, e como é que eu vou sair dessa situação? As suas perguntas para Deus é só você que pergunta. Você deveria parar e escutar o que Deus vai perguntar a você, porque está invertido as perguntas. Não é eu que tenho que perguntar para Deus até quando isso vai durar, é Deus que tem que perguntar para mim alguma coisa. Quando você põe a sua cabeça no seu travesseiro, joga seus pensamentos negativos, pessimistas, de derrota, de fracasso, joga os seus pensamentos debaixo do teu travesseiro e dorme. O dia que você for capaz de jogar seus pensamentos negativos, seus pensamentos malignos até mesmo, porque será que Jacó não pensava, e se meu irmão aparecer, se ele me pegar, eu estiver deitado dormindo, ele vai me matar? Porque tem crente, irmão, que apesar dele acreditar em Deus, ele acredita mais na desgraça que pode cair sobre ele do que nos milagres que ele pode passar a desfrutar no dia de amanhã. Mas pastor, é que pastor, é que eu não estou vendo, eu também não estou, irmão. Eu passava necessidade, eu passava fome, eu já contei para vocês que eu fiquei 8 meses na igreja, e eu passava fome, tinha noite que eu pegava um copo com água e pedia para Deus colocar a bênção para me beber. Porque a água você bebe, a fome passa um pouquinho, depois ela volta, e volta com força total. E como eu não tinha mais nada dentro de mim, parece que a água cai assim, ela vai descendo e dá até aquele nó e dá uma dor. Você tinha que beber os golinhos. Até que um dia, eu estava na nossa igreja lá na Eusebinho Cabral, atrás da igreja assim, atrás no altar aqui não tinha altar, tinha umas janelas. E assim tinha uma árvore, bem na calçada. E eu abri os meus olhos, eu pregando para o pessoal, abri os meus olhos. Terminando, eu olhei para a árvore aqui, tinha uns pardais. E tinha um ninho. E tinha uns 3 ou 4 passarinhos naquele ninho. E eu vi os pais, eu não sei qual era o pai, o macho, a fêmea, eu não sei discernir. Eles pousaram no ninho e os bichinhos... E Deus, presta atenção. Aí o bichinho abria a boca assim, que escancarava a boca. E o pai vinha com o negocinho dentro e puff, jogava, e o bichinho... Aí o outro pai já está alimentando o outro pai está pegando outro negócio aqui, está alimentando o outro aqui, pegando aqui, botando na boquinha do outro. E Deus virou para mim e disse assim: é assim que eu faço com aqueles que não me questionam e confiam em mim. Eles sabem que eu saí do ninho para buscar o alimento, eu voltarei para saciá-los e enchê-los, porque é só você abrir a sua boca, eu vou encher você. Abre a sua boca, mas esvazia também a sua cabeça, porque os seus pensamentos negativos, pessimistas, de incredulidade, são tantos, que ainda que Deus te dê sonho, não cabe dentro de você, porque sua cabeça já está cheia. De que João diz que a minha cabeça tem que estar cheia, meu irmão? A minha mente tem que ser rica de quê, irmão?
Porque a minha prosperidade não começa no meu bolso, começa na minha cabeça, começa nos meus pensamentos. Você quer ver os pensamentos de crente? Eu só queria um carrinho, um dinheirinho, tudo dele é ir, irmão. Quando o nosso Deus tem um dinheirão, um carrão, um casarão, poderzão. Não, só queria só um pouquinho. Que são tão pobres até para pensar até acerca sobre Deus. Por quê? Porque estão vazios. Ah, mas por que Deus não me abençoa, pastor? Por que eu não consigo? Por que eu aceitei Jesus? Por que eu sou crente? E por que eu não consigo vencer isso? Meu amigo, o problema não é que você não consegue vencer. O problema é que você não consegue pensar nem um momento. Você consegue pensar como se fosse Deus no seu lugar. Deus se preocupa de parar em qualquer lugar? Não. Não tem ninguém para espantá-lo. Ele pode parar em qualquer lugar. Nós não, nós podemos parar em qualquer lugar. Ah, se nós não nos sentirmos seguros. Você não vê as pessoas hoje, para se sentir segura, moram em condomínios fechados, bem lacrados, com segurança na porta e ainda tem dificuldade de dormir, porque podem ser roubados. E muitos desses são crentes. Ainda tem medo. Andam em carros blindados, mas tem medo de serem alvejados. São crentes. Sabe por que eu e você não prosperamos? Não é porque a prosperidade é difícil e Deus não querer te dar. É porque a prosperidade de Deus começa dentro da sua cabeça através do que você tem aí dentro. Por que Jacó tranquilamente deita ao relento, ao luar? Ele podia falar, pode vir uma cobra, uma lacraia, um escorpião, uma jararaca, como é que chama aquele outro bicho lá que mata? Um cascavel. Mas quando você está cheio de Deus, você não teme coisa nenhuma, não temerás maus rumores, porque o seu coração está bem firmado, confiando no Senhor. E você verá os seus desejos cumpridos sobre os seus inimigos. Você sabe que aquilo dali é parte do processo que você está passando, mas você vai chegar no destino final. Aquilo ali é o momento que você está vivendo, mas não é o lugar onde você vai passar o resto da sua vida. Mas não, nós ficamos, pastor, deixa Jesus fazer a obra. Quem sabe um dia Deus vai me dar condições. Vai dar não. Deus já te deu. Por favor, pega e carrega contigo. Anda com isso 24 horas. Guarda isso dentro da sua cabeça. E não deixa o medo, as dúvidas, a incredulidade tomar conta da sua mente. E você daqui a pouco está lá assombrado, assustado. Mas se acontecer isso, não vai acontecer. O que vai acontecer é o que Deus falou com você lá na fonte. Você bebeu água, a água te saciou. Pode deitar e dormir, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Mas nós não. Que adianta o homem vigiar a noite toda, vigiar durante o dia? Que adianta dormir tarde, levantar cedo, comer o pão de dores? Aos seus amados eles dão enquanto dorme. Deus te prospera quando você está dormindo. Mas dormindo não é dormir aqui nesse sono não, tá, irmão? É quando você está confiando nele. Jacó sabia que o destino dele era Harã. Seu irmão não o alcançaria, seu irmão não colocaria as mãos nele. O seu pai tinha enviado ele com a bênção, ele tinha a bênção do seu pai, ele estava indo debaixo daquela bênção. Você tem a bênção de Deus, você está indo debaixo da bênção. Não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem capeta que vai parar a bênção que você nasceu para ser. A não ser sua cabecinha tonta, de dizer eu não posso, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Quem te financia é que tem. Você não tem, mas quem está te financiando é podre de rico, é dono do ouro e da prata. É o dono do céu e da terra. Eu posso ser um pé rapado, mas ele não. E ele é o que vai me financiar a minha conquista, meu empreendimento. Porque foi ele que falou comigo que ia fazer, ele vai fazer.
E enquanto isso não acontecer, eu tenho que agir como se já tivesse acontecendo, porque o processo já está aberto e Deus já está trabalhando na minha vida. Eu vou chegar lá. Hoje eu estou pregando bem, vocês estão vendo? Gente do céu, estou precisando sonhar mais. Então, o que é um sonho? Diga para mim, o que é um sonho? Sonho é uma ideia, é uma orientação, é uma direção que Deus te dá. Como é que Deus vai te dar orientação e direção se não cabe dentro da sua cabeça? Sua cabeça está cheia de medo, cheia de dúvida, cheia de desconfiança, cheia de incerteza. O que vai adiantar Deus te dar? Não cabe. Mas se a sua cabeça estiver vazia, se você estiver na expectativa, Deus vai mudar a minha história. Deus me tirou no ventre da minha mãe, eu podia ter nascido, outro poderia ter passado na minha frente, mas Deus me fez passar na frente de todos os outros irmãos que concorriam comigo, eu cheguei primeiro. Eu podia ter morrido no parto, não morri. Eu podia ter morrido, minha mãe poderia ter me abandonado, não abandonou. E se abandonou, alguém acolheu e você está aqui vivo. Porque você é um projeto de Deus que foi feito para poder dar certo, para poder funcionar. Diga, eu sou solução para o mundo. Eu não sou problema para a vida. Então quando Deus pega Jacó, e Jacó se conscientiza disso, ele pode deitar tranquilo. Deus vai fazer, Deus vai levar, Deus vai dar. Aí ele deita e dorme, ele poderia falar, pode ter cobra, pode ter bicho, meu irmão pode vir alguém do meu irmão, pode me pegar. Não, ele está lá dormindo, e você só sonha quando você está dormindo sono profundo. Quando você está dormindo sono profundo, irmão, é quando você está, desligou. As minhas sobrinhas, elas são fáceis para Deus falar com elas. Meu Deus, você pode pegar e descarregar pela casa. Lá em casa, quando eu estou dormindo, meu filho abre a porta do quarto, eu acordo. Eu só durmo sono profundo por noite, é 1h20, 1h40 só. O resto é só sono leve. Se Deus tiver que falar comigo, é numa hora e pouco. Depois não fala mais. Porque Deus só te fala em sono profundo quando só fala com você em sonho, quando você está em sono profundo. E Deus fala. Jacó está profundamente. Esaú podia chegar lá que ele não ia ver. Mas se Esaú chegasse lá, Esaú não veria ele. Por quê? Porque Deus já o estava protegendo. Diga assim, Deus não vai me proteger não. Diga, irmão, Deus não vai me proteger não. Deus já está me protegendo. Diga, eu sou protegido de Jeová. É por isso que os caras ficam com raiva da gente quando a gente prega sobre fé. Eles dizem, vocês são muito arrogantes. Eu não consigo acreditar num Deus fraco, fracote. Eu gosto desse Deus assim de poder, é o que me atrai. Dessa coisa assim que é forte. Como diz aqui no Mato Grosso, é forte. Tem que ser forte, porque fraco eu já sou. Um mais fraco do que eu não dá, meu irmão. Tem que ser algo forte. E aí Jacó está lá, desligadão. Aí aparece Deus em sonhos. Deus só te dá sonho quando você não dá confiança para as dificuldades e as lutas da vida que você está passando. Porque você só está passando. Porque logo a bênção já está ali. Logo a vitória já vem vindo. Você não dá confiança para o momento ruim que você está vivendo. Lembra do rabino? Não posso te ensinar porque eu não sei o que é dificuldade. Ou seja, ele tinha dificuldade, claro que ele tinha, mas ele não dava importância às dificuldades que ele possuía. Enquanto você ficar dando cartaz, ficar dando aí confiança para as dificuldades que você tem, Deus nunca vai falar com você. Por quê? Porque inconscientemente você estará dizendo assim, Deus não é capaz de mudar a minha vida e nem tem condição de que eu seja melhor do que isso que eu sou. Por isso que eu tenho que me preocupar, pastor. Eu tenho que me preocupar com isso aqui, porque Deus não é capaz de me tirar daqui, Deus não é capaz de me guardar, Deus não é capaz de me levar até onde eu preciso ir. Eu tenho que descobrir um meio, eu tenho que descobrir uma maneira. Deixa Deus te mostrar, porque Pedro passou a noite toda, não pegou um peixinho, uma piabinha, para fazer um peixinho frito com farinha.
Mas Jesus tinha 2 barcos cheios. Se tivesse mais um barco, se tivesse 10 barcos, se tivesse 20 barcos, 30 barcos, Jesus sabia onde tinha peixe para encher tudo aquilo. Jesus sabe onde é que está a solução da sua vida, que vai arrebentar a boca do balão, que vai fazer você prosperar. Para você ser dizimista de 1.000.000, não é de 1.000zinho. Para você crescer, para você ser grande. Mas você diz: quem sou eu, pastor? Diga assim: eu sou eu. E jacaré é um bicho d'água. Isso, meu irmão. Jesus não morreu por jacaré, embora ele criou o jacaré. Mas ele morreu por você, para que na sua... Olha, ele sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos. Porque miserável a gente já era. Jesus entrou na minha vida para mudar a minha história. Em todas as áreas, não é só me salvar e ir para o céu, me levar para a glória, me dar o Espírito Santo para me falar em língua, é para encher meu bolso, é para me encher de alegria, é para me encher de paz, é para me mostrar como luz para o mundo e dizer: tirei do fundo do poço, lá da lama, e coloquei aqui no altar, pus aqui em cima, tirei das mãos das drogas, tirei lá do correga lá vai um do capeta e trouxe para cá para mostrar a você que eu sou o Deus da esperança, da transformação, da mudança. Mas nós ficamos assim: mas será que comigo funciona? Porque eu vejo que os outros até conseguem, mas eu, pastor, acho que o urubu fez cocô na minha cabeça. Nasci no dia do azar, não tinha nem sol. Jesus é o sol da nossa justiça. Para que essa coisa, meu irmão, prospere a sua alma. Não, pastor, nada dá certo. Não, meu irmão, claro que vai dar. Você não nasceu para ser um condenado. Você nasceu para você ser um sucesso em tudo. Lembra de João? Desejo que você vá bem. Por que eu passo 3, 5, 6 horas, 7 horas? Às vezes tem dia que eu passo a madrugada toda escutando só pregação. Sabe por quê? Para enriquecer minha alma, encher minha alma. Porque às vezes durante o dia tinha alguém dizendo: está difícil, pastor, essa pandemia, o capeta levantou, o diabo veio daqui, a igreja fechou da colar. Aí ia ser assim. Não, eu não quero escutar essas coisas. Deus tem notícias melhores para mim. Olha o que Davi diz no Salmo 87, versículo 5. Eu acho que seja. Não, é o 8, coloca o 8. É o 8. Não, esse aí foi para 88, 5, né, cara? 85, 8. Você está no 87, 5, poxa. Esse aí deve ser o... Não, não é não. Isso aí é de Deus. Eu ia falar que isso aí era o Esaú. Está vindo atrás de nós. Mas escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque Ele fará de paz ao seu povo, contando que Ele não volte à loucura. Fala assim: eu já fui louco, mas não sou mais. Porque quem não ouve a Deus é louco, irmão. Enlouquece com tudo. Enlouquece com os boletos para pagar, com as contas para pagar, com a saúde para vir. E enlouquece com a mulher dentro de casa, com os filhos. Enlouquece, tudo quanto é. Enlouquece com a faculdade, enlouquece com o celular, enlouquece com as redes sociais. Fica louco. Mas quando você escuta Deus, Deus diz assim: vamos acalmar essa coisa toda aí. Olha só. Jesus entrou no barco, só para a gente terminar. Jesus entrou no barco. Assim: Daniel, pega os homens que vencem aí. Vamos atravessar para o outro lado. Aí o Daniel pegou os homens que vencem. Entrou no barco. Chegou no meio. Vento, tempestade. E Jesus, ó irmão, deitou lá e apagou. Tinha enchido na fonte, abasteceu bastante, bebeu bastante água, porque só do outro lado agora ia beber água. Aí está os homens que vencem desesperados. Chegaram lá: Senhor, Senhor, nós vamos morrer, perecer, ser destruído. Nós estamos ferrados, nós estamos lascados, Senhor. Inclusive, tu.
Jesus falou, não, Daniel, não acredito numa coisa dessa, Daniel. Espera aí. Ei, o que foi? Qual é? Para, sossega tudo, porque eu estou aqui. Acabou. Calmaria, tranquilidade. Vamos embora, Daniel. Põe os homens que vencem. Jesus não sabia que ia ter tempestade no caminho? Por que ele dormiu? Por que ele dormiu? Que era para ensinar os homens que vencem. Quando for para dormir, dorme. Quando for para deitar, deite. Quando for para falar, fale. Quando for para andar, ande. Quando for para trabalhar, trabalhe. Porque para onde Deus mandou você ir, Ele garante que você chegará lá.